O mangá de Boruto parece que finalmente pegou no tranco. Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje eu vou analisar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Naruto, e no vídeo de hoje a gente vai analisar o capítulo 68 de Boruto. E assim, foi um capítulo muito bom, muito bom. Tem bastante coisa interessante. A construção dele foi muito inteligente. A gente conseguiu sentir um pouquinho melhor, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, beleza? Sem mais enrolação, me sigam no Instagram e bora pro vídeo. Bom, falando um pouquinho da capa, que na outra vez eu não falei muito da capa, mas essa capa eu tenho algumas reclamações, na verdade. Porque, sei lá, pra mim é muito estranho ver o corpo do Boruto, né, uma criança malhada e sei lá. É algo esquisito, algo que não precisava, sabe? É legal ver as cores e tal, né? Porque é difícil ter uma capa de mangá com as cores coerentes do próprio personagem. Várias vezes a gente já viu as cores distorcidas, trocadas e tudo mais. E dessa vez a gente teve a capa com a cor certinho do próprio personagem. Cabelo, roupa, fundo, tudo mais. Só que ver o corpo do Boruto pra mim é um pouco esquisito, um pouco desconfortável, sabe? Por mim, acho que o maior defeito do capítulo é essa capa. Mas porque de resto, o capítulo tá muito bom. Muito, muito, muito bom. E entrando no capítulo, basicamente a maior parte do capítulo foi recapitulando o que a gente já tinha visto até agora, né, dos outros capítulos e tal, pra gente poder se situar um pouquinho sobre o que vai acontecer daqui pra frente. E eu achei bem interessante, a gente teve algumas coisas como o Boruto contando como o Momoshiki trouxe ele de volta à vida. Eu até me surpreendi, achei que ia demorar um pouquinho mais para ele falar sobre isso, né, explicar para as outras pessoas. Mas ele já falou agora, no começo do capítulo. Também teve a informação que o Sasuke achou lá sobre a Ada, o esconderijo do Gojo e tudo mais, que ele passou para o Shikamaru. Também teve a Ada espiando, né, os acontecimentos em Konoha. Então achei bem interessante essa estrutura para eles trazerem tudo que eles estavam colocando ali. Estavam uns capítulos um pouco mais monótonos e tudo mais. Então tudo que eles trouxeram nesses capítulos mais monótonos estão condensados aqui. E eu acho que eles poderiam fazer mais isso, porque é uma forma de lembrar, né? Porque o capítulo é mensal, então demora muito tempo para ir lançando, a gente acaba esquecendo de uma outra coisa. Então, eles trazerem assim, irem relembrando, eu acho bem interessante. E para toda ação tem uma reação. E a reação dos personagens diante desses fatos, que alguns não conheciam e passaram a saber, foi bem interessante. Tem o Katasuki, por exemplo, que ficou sabendo sobre como o Momoshiki trouxe o Boruto de volta, né? Ele ficou tão maravilhado com isso, da mesma forma, espantado, né, também, da mesma forma que ele estava maravilhado quando o Amado chegou em Konoha, e ele ficou sabendo do que o Amado era capaz de fazer, quando ele viu o Amado fazendo as tecnologias dele. Então, acho que é bem coerente com o personagem, e também é muito interessante, eu até estou me apegando um pouquinho mais ao Katasuki com essas pequenas mudanças, principalmente no mangá, eu confesso, no anime não tanto, mas no mangá ele tá me conquistando bastante. Enquanto isso, o Amado e o Sai, eles estão sendo muito mais lógicos. Eles estão ali discutindo sobre a situação, né, recapitulando tudo o que passou e tal, e eles chegam à conclusão de que porque o espírito do Momoshiki ainda está no Boruto, o Momoshiki ainda pode tomar a consciência do Boruto e controlar ele, né? Então eles até tentam achar uma forma de evitar isso, né? O Katasuki fala sobre o remédio do Amado e tal, mas o Boruto não quer nem saber. E é bom lembrar aqui que em algumas vertentes de algumas filosofias, a alma e a mente são a mesma coisa. Então dá para entender que assim como o Momoshiki tem a alma dentro do Boruto, ele tem a mente dentro do Boruto. Eu até falei um pouquinho mais sobre isso no meu vídeo sobre chakra, se você quiser, tá aqui nos cards. E por que o Boruto não quer voltar a tomar os remédios do Amado? Ele diz que ele está começando a entender um pouco mais os poderes do Momoshiki, controlar um pouco melhor. Então eu acho que ele se baseia muito no que ele viu com o Kawaki, né? Porque o Kawaki agora voltou a ter o Karma, ele está usando os poderes do Ishiki e tudo mais. E eu acho que o Boruto está querendo fazer algo muito similar. Então ele não quer mais tomar os remédios do Amado, para isso não interferir nele, não interferir nos poderes dele, né? Então eu acho que é mais ou menos essa linha. Até porque a próxima cena já é direto com o próprio Kawaki. Então acho que o mangá tá tentando dar essas pistas, sabe? Até porque ultimamente o mangá tem sido bem óbvio com várias coisas. Então eu parei de querer achar
a grande reviravolta e tudo mais. E falando na cena do Kawaki, quando o Kawaki tá lá ainda inconsciente, né, descansando, porque ele gastou muito chakra, o pessoal tá tudo que nem uma varejeira em volta dele, né, tentando descobrir o que aconteceu, como é que ele recuperou o karma, tentando fazer as teorias deles, né. E a Sumire passa o diagnóstico do Kawaki, de como ele tá, e se pergunta por que que ela foi chamada, ao invés do Amado, que é uma pessoa que seria mais óbvia, né, que é o especialista naquela área, que sabe mexer com o corpo do Kawaki. A Sumire é só assistente dele, ela tem uma base, mas ela não é exatamente uma especialista no corpo do Kawaki, naquele tipo de tecnologia. E o Shikamaru fala, né, que ele desconfia do Amado e tudo mais, que é bom deixar ele ficar de olho nele, né? E isso eu acho que já é um pouquinho de encenação dele e tal, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. E aí o Ibiki fala o mesmo do Kawaki, né? Fala que seria bom prender o Kawaki, que não é bom deixar ele solto porque ele é um alvo e que ele pode acabar se descontrolando, matando outras pessoas e tal. Pelo menos é isso que ele dá a entender. E assim, o Shikamaru, ele tem uma das melhores respostas possíveis, né? Ele deixa bem claro que se o Kawaki quiser escapar de uma prisão, ele consegue. Ele consegue escapar de uma prisão física, se diminuindo, talvez diminuindo até a própria prisão e tal. E ele também consegue escapar de uma prisão de chakra, né? Porque ele pode absorver o chakra com o karma dele. Então é algo bem complexo de lidar com a questão da liberdade do Kawaki. E o Naruto é óbvio que concorda em deixar ele solto, né? O sonho do Naruto era que o Shikamaru deixasse ele solto. Aí quando eles saem lá do quarto do Kawaki, a Sumire segue o Shikamaru e pergunta por que o Naruto estava meio encurvado e tal. Aí o Shikamaru desconversa, falando que por pouco o Naruto escapou com vida e tudo mais, né? Ele aparentemente não contou também sobre a morte do Boruto e como é que ele voltou e tal. Então nem a Sumire está sendo confiável o suficiente para isso. Talvez até porque ela é assistente do Amado e possa passar algum tipo de informação que o Shikamaru não queira que o Amado saiba, né? Só que a Sumire fica ali meio desconfiada, né? A percepção dela tá bem aguçada. Finalmente essa percepção voltou, tava ficando preocupado com ela já. E outra pessoa que voltou de um rolê interminável foi o Sasuke, né? Porque o Sasuke tinha falado com os ninjas e sumido. Só que ele voltou com algumas informações bem interessantes. Além de fazer aquela recapitulação que eu já comentei lá no começo da análise, ele ainda trouxe algumas informações inéditas, como por exemplo, o local exato de onde é o esconderijo onde o Bug tá, que é a sede do Code, eles ainda não têm certeza, mas a gente sabe que é a sede do Code. E assim, eu acho bem interessante porque é no País da Neve, que é um país que já foi falado antes, a gente já tem algumas informações dele. O primeiro filme de Naruto foi lá, e a gente tem algumas outras citações no anime, a gente tem citação em novel, mas assim, a gente não tem muita informação de como tá lá agora. A única coisa que a gente sabe é que mesmo depois daquela primavera que eles conseguiram lá, a princesa conseguiu, voltou a nevar, porque como a gente vê lá no pensamento, ou pelo menos na imagem do Sasuke, lá tá nevando ainda. Então parece que não é permanente aquilo que aconteceu. E o que acontece nesse esconderijo aparentemente é algo muito semelhante ao que acontecia nos esconderijos do Orochimaru. Porque eles testam pessoas, testam ferramentas e vão submetendo as pessoas em coisas até subhumanas, sabe? Só que ao mesmo tempo, a minha teoria de Amado vilão e Orochimaru vilão tá cada vez mais se concretizando. Então, como eu falei, tem algumas coisas que eles estão deixando no mais óbvio possível. Então eu realmente acho que Amado e Orochimaru vão ser os vilões finais. Indo direto pro esconderijo da Cara, a gente tem a Ada que tá espiando tudo que tá acontecendo em Konoha. Então ela espia e conta pro Code e tal. E uma coisa que eu comentei na análise passada é que a Ada talvez não pudesse ver o que acontecia quando o Moshiki estava naquele plano dele, aquele plano espiritual, né, pelo que dá a entender, pelo que ela fala. E nesse capítulo realmente confirma que ela não consegue ter acesso a esse plano, né? Então tudo que o Momoshiki falou, ela não ouviu ele falar. Então talvez isso seja um ponto de virada para o Momoshiki e o Boruto mais pra frente quando for lidar com o pessoal da Cara, né? E um pouco diferente do que eu falei antes sobre a questão da mente e da alma ser a mesma coisa, o plano mental aparentemente é diferente do plano espiritual. Porque eu não tô falando da questão de terra pura, né, que é para onde os espíritos vão e tudo mais. Eu tô falando dessa conversa mesmo. Porque o Naruto já tinha feito várias vezes aquela comunicação com o Obito, por exemplo, com o Takata, né, com outros personagens, até Tokurama mesmo, tudo pelo plano mental, onde ele conseguia se comunicar e tal. Não tenho certeza se dá pra
transferir poder, algum tipo de coisa assim, pelo plano mental, mas aparentemente pelo plano espiritual é possível, né? Até talvez o caso do óbito, como ele fez passar o poder dele para o Kakashi temporariamente, ou se não, o próprio Momoshiki agora ajudando o Naruto a descompactar o karma e passar as células para ele, né, com a assinatura dele mesmo. Então, assim, apesar de coisas muito parecidas em algum momento serem a mesma coisa, nesse caso, aparentemente as duas coisas são diferentes. Mas a gente ainda não tem uma resposta definitiva para tudo isso. Eu acho que a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho mais para entender melhor esses planos. E ao mesmo tempo, a Ada tá putaça com o Code, porque ele pegou o Daimon lá para refletir a habilidade do Kawaki e sobreviver. E assim, como ele ameaçou a vida do Daimon usando ele de escudo, ela já ameaçou ele de volta ali e falou que ela demonstrou que ela não é leal, né? Falou que mudaria de lado e começou a ameaçar ele e tudo mais. Só que ao mesmo tempo ele já começou a tomar as providências dele, como ele mesmo diz, e talvez ele nem precise mais dela em certo ponto, sabe? Então eu achei bem interessante como eles não confiam mais um no outro. Isso é falsa! Vovô! Falsa! Em Konoha, a Sarada parece bem mais curiosa quanto à regeneração do Boruto, como é que ele voltou à vida e tudo mais. Só que o Mitsuki é um pouco mais assertivo nas perguntas dele. Ele pergunta por que o Koji tentaria matar ele se ele precisa do Boruto vivo para servir de sacrifício e tudo mais. O Boruto lembra do Shikamaru falando pra ele não contar nada para ninguém. Então nem o Boruto nem a Sarada, assim como a Sumire, não vão saber sobre todo esse rolê, né? Talvez nem o Sasuke saiba. Eu acho que o Shikamaru ainda não contou para ele. Porque o Shikamaru comentou com o Sasuke, né, que algumas coisas eram só o próprio Shikamaru, a Ino, o Naruto e o Sai que sabiam, né? Então, assim, talvez nem o Sasuke saiba de todas as informações. E agora o Sasuke chegou lá também, quando a Sarada expressou uma preocupação com a segurança do Boruto e tal. E ele chegou lá para falar que a Sarada estava certa em se preocupar com isso e para falar também sobre o Amado, né? Que o Amado também está em risco, como a gente já sabe faz tempo. E agora eles chegaram nessa conclusão, porque eles não têm tanta informação privilegiada igual a gente. E talvez finalmente o Sasuke leve o time 7 de novo para ação, né? O time inteiro. Porque assim, o Mitsuki e a Sarada estão precisando de mais tempo de tela, principalmente no mangá. No anime eles estão tendo um tempo de tela interessante, ainda mais a Sarada, o Mitsuki um pouquinho menos, mas ainda tem. Agora no mangá eles estão meio desaparecidos, sabe? Eles tiveram 2 lutas, nem isso. Então, eles estão realmente precisando aparecer mais, demonstrar mais o que eles são no mangá também. Ao mesmo tempo que está tendo essa conversa entre o time 7 e o Sasuke, o Shikamaru vai até o Amado, até o laboratório do Amado, para tirar satisfações com ele, né? Por que o Amado colocou o karma no Kawaki, sendo que ele não queria aquilo, não tinha respondido, não tinha aceitado aquilo ainda. E o Amado se defende, né? Ele fala que ele colocou assim o karma e que era porque ele queria e precisava, mesmo que ele não soubesse disso, isso fosse meio inconsciente, né? E ele ainda fala que para poder ativar o poder do karma, dependia exatamente da vontade do Kawaki. Se o Kawaki não quisesse o karma não ia manifestar nele. Só que ele quis e por isso manifestou. E com isso o Shikamaru se deu conta no que eu venho falando há muito tempo, né? Desde o ano passado, acho que tem mais de um ano que eu tô falando sobre isso. O Amado, ele tá interessado nos poderes do karma do Kawaki. Talvez não só do Kawaki, mas dos poderes do karma de forma geral, né? Em usar ele como habilidade. Então, enfim, né? Amado vilão, como vocês já sabem, tô cansado de falar sobre isso. Enquanto eles estão nessa discussão fervorosa e tal, o Koji simplesmente sai de trás da nuca do Shikamaru e assim, pega eles de surpresa e tal. E antes de começar qualquer coisa, o Koji já derruba o Shikamaru, deixa ele lá no chão e já parte para cima do Amado e fala sobre os limitadores, fala sobre como ele poderia tirar aqueles limitadores, né? Que ele já sabia de como aquilo era feito e tal. O Amado fica surpreso e eu concordo quando a Ada fala sobre o Koji ter interrompido na melhor parte, sabe? Eu queria saber quais seriam as ações do Shikamaru. E ao mesmo tempo o Shikamaru demonstra que era realmente aquilo que ele queria, ele sabia sobre ter sido marcado, né? Tava todo mundo meio preocupado do Shikamaru não perceber isso. Eu fiquei muito feliz de que ele percebeu e ele bolou um plano para isso. Eu tava com saudade desse Shikamaru, porque ele tava meio apagadinho.
Ele não estava fazendo muito o que ele costumava fazer. E finalmente a gente tem aquele Shikamaru que a gente está tão acostumado, que muita gente tá morrendo de saudade, sabe? E quando a Ino sente o Koji, ela fala com o Shikamaru e fala que vai mandar reforço. O Shikamaru nega os reforços, fala que não quer envolver mais ninguém que não esteja já envolvido e fala para ela só ficar atenta, né? Avisar só o Naruto, quem já estava envolvido, e que ele ia lidar com aquilo. E nesse momento, a luta começa, ele já prende o Koji com a sombra dele, e ele começa a executar o plano dele, né? Eu achei muito interessante, porque ele já sabia o que o Amado estava fazendo. Ele, assim, falando sobre o androide que estava lá naquele container do Amado, quem teorizou que era Delta, realmente era Delta. E assim, como eu estava dizendo, eu esperava que fosse algo mais, não fosse tão óbvio, mas como eu falei no começo do vídeo, as coisas em Boruto estão um pouquinho mais óbvias, principalmente no mangá. Mas enfim, mesmo com essa obviedade da Delta, eu achei muito interessante de como o Shikamaru sabia, como ele lidou com isso, e ele usou a Delta para encurralar o Code. E assim, achei muito legal. E quando o Code estava encurralado lá, aparentemente o Shikamaru ia usar um tipo de técnica nova. Então, ele fez uma posição de mão lá muito diferente. Eu acho que era algum tipo de técnica nova que ele ia usar para restringir. E de repente veio o bracinho da Ada. E assim, o Shikamaru hesitou. Quem não hesitaria, né? A Ada é linda, maravilhosa. Mas, enfim, ele hesitou e finalmente temos a Ada de frente com a Amada. A Ada chegou no campo de batalha e eu tô, assim, muito ansioso por que vai acontecer daqui pra frente. Será que vai chegar alguém, sei lá, talvez o Sai, o Naruto, talvez até a Ino, ela ter a oportunidade de mostrar as habilidades dela de novo, sabe? Algumas habilidades de combate. Faz muito tempo que ela não luta. Enfim, eu tô bastante ansioso pra ver um pouco mais disso, sabe? E é isso, gente. Deixem nos comentários o que vocês acharam do episódio. A gente pode conversar um pouquinho mais. Talvez vocês tenham notado alguma coisa que eu não notei. Todo comentário é muito bem-vindo em cada vídeo e vocês sabem que eu sempre respondo vocês, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like aqui embaixo, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.